Livro de Lucas, capítulo de número 6. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Livro de Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 12. Quem encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Assim está escrito a palavra de Deus. Certo dia, um pouco depois, Jesus subiu ao monte. Jesus subiu. Só quem está vivo, Jesus subiu ao monte para orar. Passou a noite toda orando a Deus. E quando amanheceu, reuniu seus discípulos e escolheu 12 para serem apóstolos. E esses são os nomes dos 12 discípulos: Simão, aquele que chamou de Pedro; André, irmão de Pedro; Tiago e João; Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, apelidado de Zelote, Judas, filho de Tiago, Judas Iscariotes, que se tornou o traidor. Fecha os teus olhos, fecha também a sua Bíblia. Deus, nós lemos a tua palavra. Nós estamos ansiosos para saber o que o Senhor tem para nós. O que eu peço nessa noite, de olhos fechados, é o que o Senhor me usa mais uma vez para poder falar ao seu povo, para poder falar com a sua igreja. Senhor, eu quero falar não aquilo que eles querem ouvir, eu quero falar aquilo que eles precisam ouvir. Por isso, Senhor, eu te peço, cubra esse lugar com o teu sangue, cubra esse lugar com o teu fogo, tira toda a distração, tudo que não provém de ti, mas faz as suas maravilhas nessa noite. Me usa para falar com o seu povo. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam amém. Jesus, quando começou o seu ministério, ele tinha 30 anos de idade. Ele começou aos 30 anos a ensinar a palavra de Deus. Com 30 anos de idade, ele começou a pregar o Evangelho. Ele começou pregando o Evangelho, e isso foi acontecendo fama. Jesus foi tendo progresso naquilo que ele estava fazendo. Como toda igreja verdadeira, Jesus começou com poucas pessoas. Eu disse com poucas, só para você que está acordado, eu disse com poucas. Com poucas pessoas ele foi ganhando notoriedade naquela circunvizinhança. Ele foi crescendo aos poucos. Ele foi tendo seguidores. Ele foi tendo muitos alunos que estavam querendo aprender aquilo que ele estava ensinando. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Mas chegou um momento do seu ministério, da sua caminhada, ele precisou fazer uma escolha. Eu disse uma, e a escolha era simples, irmão. A escolha era colocar pessoas ao seu lado para poder andar com ele e ser seu imitador, seu discípulo. Essa era a escolha. E esses discípulos que ele ia escolher eram pessoas comuns, eram pessoas leigas, não sabia nada do assunto, não sabia nada sobre o reino de Deus. E mesmo assim, Jesus escolheu essas pessoas para andar com ele. Essas pessoas não tinham experiência nenhuma sobre o reino de Deus.
eram pessoas que não eram conhecidas. Jesus chamou pessoas que não eram famosas. Você está entendendo isso? Diga glória a Deus. Poderiam ter até alguns talentos, é verdade. Algumas pessoas tinham talento, mas eu e você sabe que nós tentamos ensinar aqui na nossa igreja é que talento sem unção de Deus não vale nada. Eu disse que não vale? Sem unção não vale nada. É só talento mesmo. Não adianta nada. Saber tocar, mas não ter unção. Saber cantar e não ter unção. Saber dançar e não ter unção. Diz que sabe servir, mas não tem unção. É só talento, irmãos. Talento sem unção não vale nada. Jesus faz o que é certo. E aqui nós aprendemos algo interessante nessa noite. Antes de fazer qualquer coisa na minha e na sua vida, escute isso aqui: ore a Deus. Antes de você fazer qualquer escolha, ore Deus antes. Não toma decisão, não escolha nada de cabeça quente, não escolha nada no impulso. A Bíblia diz que Jesus orou. Jesus orou a noite toda em um monte. Não foi na cama, não foi dentro do quarto, foi ao vento, ao relento, foi no monte. E depois que Jesus orou, irmão, você acabou de ler comigo aqui. Depois que Jesus orou, ele reuniu todos, e ele falou: gente, eu vou escolher 12 discípulos, eu vou escolher 12 pessoas para poder andar comigo, para poder ficar mais perto, tá? Eu vou escolher 12 pessoas, e as pessoas que eu estou escolhendo é Pedro, Tiago e João, Filipe, Mateus e Bartolomeu, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote. Eu escolho Judas, filho de Tiago. Eu escolho André, o irmão de Pedro. Eu escolho também Judas Iscariote. Jesus escolheu Judas para poder andar com ele. Ele orou a noite toda, hein, irmão? Ele consultou a Deus e ele escolheu Judas. Hoje eu quero falar de Judas, tá? Aí quando a gente lê sobre Judas, e quando a gente está lendo o livro de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 47, irmão, eu fico bravo demais, eu fico indignado, porque a Bíblia vai dizer que Judas aparece com uma multidão. Judas aparece num lugar particular de Jesus, que Jesus levava somente os seus amigos. Judas aparece com uma multidão, e a Bíblia diz que para poder identificar quem é Jesus, ele fala para as pessoas: olha, aquele que eu cumprimentar com um beijo, esse é o Jesus. Aí quando ele chega com aquela multidão no Monte das Oliveiras, onde Jesus era um lugar particular, que ele levava os seus amigos para orar, Judas chegou com aquela multidão e ele cumprimentou Jesus com um beijo. Aí Jesus disse: Judas, com um beijo você trai o Filho do Homem? Jesus orou a noite toda e escolheu Judas. Jesus deu intimidade para Judas. Escute isso aqui, irmãos, você vai aprender alguma coisa aqui nessa noite. Jesus deu intimidade para Judas, porque para poder chegar beijando no rosto de alguém, tem que ter intimidade, tem que ter acesso. Jesus deu acesso para Judas, para poder chegar perto dele. Jesus ensinou tudo sobre o reino para Judas. Tudo que Judas sabia foi Jesus que ensinou. Acerca do reino, ele não sabia de nada, mas Jesus ensinou. Judas traiu Jesus. Ele aprendeu com Jesus a orar. Ele aprendeu com Jesus a expulsar demônios. Ele aprendeu com Jesus a curar paralíticos. Ele aprendeu a orar com Jesus. Jesus ensinou tudo para esse cara. E o que ele faz? Ele traz Jesus. Me escuta isso aqui em nome de Jesus. Tem muita gente se aproveitando do acesso que tem com Jesus para poder ficar famoso. Escuta isso aqui. Tem muita gente aproveitando da intimidade que tem com Jesus para poder ganhar seguidores, para poder ter fama na internet, para poder vender as suas coisas. Tem muita gente trocando a intimidade que tem com Jesus para poder ter fama momentânea.
escuta isso aqui, só para poder ter mais seguidores na sua rede social. Tem muita gente trocando a intimidade só para poder ficar no altar se exibindo, mostrando seus talentos, fazendo firula, e adoração não tem nada. Está trocando a intimidade com Jesus e os acessos para poder ficar se exibindo. Mas a pergunta nessa noite, que não quer calar os nossos ouvidos, é: pastor, como é que eu sei que tem um Judas na minha vida? Como é que eu sei que está aparecendo um Judas no meio das pessoas que eu escolhi colocar do meu lado? Como é que eu sei que vai aparecer um Judas, que vai aparecer na minha vida, que eu coloquei até mesmo dentro da minha casa, a andar comigo, ou até mesmo da minha igreja, ou até mesmo do meu grupo? Como é que eu conheço esse Judas? É simples, irmão, é muito simples. Lembra da mulher que derramou um perfume caro nos pés de Jesus? Alguém lembra? 2 pessoas, tá bom demais. Essa mulher estava dentro de uma casa e Jesus estava nessa casa. Ninguém lavou os pés de Jesus. Essa mulher chegou e começou a banhar o pé do Senhor com um perfume muito caro. Era o perfume mais caro que tinha na região. Ela gastou todo o seu dinheiro comprando aquele perfume para poder ungir os pés de Jesus. Aí, quando Jesus vê aquela mulher fazendo isso, e todo mundo murmurando, e todo mundo falando, até Judas falando, Jesus falou: ei, deixa essa mulher em paz, porque ela sabe, ela não vai me ter por muito tempo, nem vocês, eu não vou ficar aqui por muito tempo. Aí sabe o que Judas colocou as asinhas para fora e começou a comentar: eita, que isso? Perfume é caro demais. Por que não vende esse perfume? Como é que é, Judas? Por que não vende esse perfume, gente? Ele é muito caro. Nossa, perfumou a casa toda. Judas apareceu dando comentários, dando pitaco. Toda vez, aprende isso aqui, toda vez que aparecer pessoas na sua vida querendo dizer como você deve fazer no seu casamento, é Judas aparecendo. Toda vez que aparecer pessoas querendo dar pitaco no seu ministério, querendo dar pitaco no seu trabalho, na sua empresa, é Judas querendo a oportunidade de aparecer na sua vida. Como que você vai descobrir quem é Judas? Na primeira oportunidade, a pessoa vai te trair. A pessoa vai meter a faca nas suas costas. A pessoa vai te abandonar. A pessoa vai te deixar de lado. Se aparecer pessoas dizendo assim para você: ei, eu tive uma ideia. Não é assim que Judas aparece? Ei, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia para melhorar o seu casamento. E a ideia é essa: ei, eu tive uma ideia para poder evoluir o seu ministério. Ei, eu tive uma ideia para evoluir a sua empresa. Ei, eu tive uma ideia para poder evoluir a educação dos seus filhos. Ei, eu tive uma ideia para poder evoluir a sua igreja, para você ganhar mais membros, mais seguidores. Irmão, sai fora que é laço. Abandona, porque isso é laço de Satanás. Isso é Judas. Irmãos, é simples. Se você não pedir opinião para essa pessoa, se você não está orando sobre o assunto, se você orar, eu acredito assim, meu irmão, desculpa a minha inocência, eu acredito em Deus assim. Se eu estou orando, pedindo um conselho sobre o meu casamento, e eu começo a conversar com a pessoa, e a pessoa começa a falar de casamento sem eu estar falando nada, e entrou no assunto, eu entendo que é Deus usando a pessoa para poder falar sobre o meu casamento. Desculpa a minha inocência, irmão. Eu tenho mais de 30 anos, né? Tem poucos anos que eu sirvo a Deus, mas eu acredito assim, que Deus usa as pessoas para falar comigo, quando eu vou em oração e peço de imediato uma resposta. Quando a palavra de Deus não fala comigo, Deus usa as pessoas. Mas se eu não estou orando sobre, se eu não estou pedindo opinião para ninguém, e a pessoa chega dando pitaco no meu ministério, na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, na minha empresa, sai fora que é laço, sai fora que é Judas. Ei, eu tenho uma ideia para desenvolver a sua vida, eu tenho uma ideia para desenvolver o seu casamento. Irmão, sai fora que é laço.
Sai fora, que é Judas querendo aparecer. É Judas querendo aparecer na sua vida para poder destruir você, destruir seu casamento, destruir seu ministério, destruir a sua casa, destruir os seus filhos. Espera, e você verá. Na primeira oportunidade, esse Judas vai te abandonar. Na primeira oportunidade, ele vai te trair. Não vai querer nem saber se é você que ajudou ele em alguma coisa. Ele não vai querer nem saber se tudo que ele sabe foi você que ensinou. Ele não vai querer nem saber que ele só está no lugar de visibilidade porque foi você que colocou. Ele vai te trair, ponto. Porque Judas só pensa nele. Judas só pensa no seu ego, só pensa no seu eu. Vai te abandonar, vai te trair na primeira oportunidade. Quer um conselho para essa noite? Alguém quer um conselho? 2 pessoas tá bom demais. Comece a cortar as asinhas do Judas. Comece a cortando as asinhas de Judas, para ele não entrar na sua vida. Comece a diminuir na intimidade, tá? Vai, por aqui, ó. É só até aqui. Como é que é a areia e o mar, né? O mar não passa da areia, é só até aqui, ó. É assim que você tem que fazer com Judas. É só até aqui. Daqui para cá você não entra, Judas. Começa cortando a intimidade. Começa diminuindo o acesso dele na sua vida. Toma cuidado. Aqueles que dizem eu te amo, só que nas suas costas está falando mal de você, está falando mal do seu ministério, está falando mal do jeito que você dança, está falando mal do jeito que você prega, está falando mal do jeito que você canta, está falando mal do jeito que você toca. Gente, abandona, sai fora. Isso é Judas querendo acabar com a sua vida. Eu tenho um conselho para você nessa noite. Além de cortar as asinhas, além de diminuir os acessos, além de cortar a intimidade, traga para perto pessoas que reconhecem a sua liderança. Não teve glória a Deus, mas está bom. Mas traga para perto pessoas que admiram o seu ministério. Traga para perto a pessoas que admiram quando você canta, mesmo que você desafina. Traga para perto pessoas que admiram quando você toca, mesmo que você desafina. Traga para perto pessoas que admiram a sua palavra, mesmo que não seja boa, mas que admira e te elogia depois que você prega. Traga para perto pessoas que te jogam para cima. Traga para perto pessoas que te impulsionam a ser uma pessoa melhor, a ser um amigo melhor, a ser um pai melhor, a ser uma esposa melhor. Traga para perto essas pessoas na sua vida. Que nós vimos aqui nessa noite é Judas, um homem que não tem caráter, que não tem índole. Ele andou com Jesus, ele viu Jesus curar, ele viu Jesus multiplicar pães e peixe, ele fez viagens missionárias com Jesus, ele participou da ceia com Jesus, ele viu coisas que os seus olhos e os meus olhos não viram ainda. Judas teve essa oportunidade. Ele teve o melhor mestre do mundo ao seu lado, ele teve o melhor pastor do seu lado, e mesmo assim traiu Jesus, e mesmo assim trocou Jesus por 30 moedas. É muito triste ver essa história de Judas, mas é muito triste também saber que Judas tem algo em comum entre eu e você. Me pergunta o quê? Me pergunta o quê? Talvez você está andando com Jesus. Talvez você já viu um milagre na sua vida. Nossa, eu acabei de ver a mulher andando. Nossa, a mulher estava com a dor nas costas aqui. Eu vi isso e meus olhos viram. Talvez quantas mesas, quantas ceias você já não participou? Quantas viagens missionárias você não participou? Quantas experiências com Jesus você participou? E eu também participei. E quantas das vezes nós traímos Jesus? E quantas das vezes nós trocamos Jesus por 30 moedas? Que é isso, pastor? Calma, deixa eu falar. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Já cheguei. Escuta isso aqui. Você trocou Jesus muitas vezes por dinheiro. Quantas vezes você trocou Jesus por dinheiro? Quantas vezes você trocou Jesus por mulher? Quantas vezes você já trocou Jesus por homens? Quantas vezes você trocou Jesus por prostituição? Quantas vezes você já trocou Jesus por drogas? Quantas vezes você trocou Jesus por fama momentânea? Quantas
Quantas as vezes você vendeu Jesus, traiu Jesus por um copo de cerveja? Quantas vezes você traiu Jesus sendo desonesto? Nós temos muito Judas dentro de nós, e nós devemos mudar isso. Eu vim ser profeta nessa noite, eu vim trazer uma palavra para você. O que eu vim te dizer aqui nessa noite é: cuidado com as decisões que você toma quando você estiver no reino. Cuidado com aquilo que você decide. Para de ficar trocando Jesus por 30 moedas. Para de ficar vendendo a sua intimidade com Jesus por causa da carne, por causa de prazeres momentâneos, por causa de coisas que vêm e passam. Irmão, olha a vida de Judas. Olha que esse cara, o tanto que nós podemos aprender com esse cara. Judas andou com Jesus, Judas pregou a palavra de Deus, Judas expulsou demônio, Judas viu milagres, seus olhos viram milagres. Ele participou da mesa, ele fez coisas que eu e você não fizemos ainda, mas nem por isso ele é lembrado por essas coisas que eu falei. Judas é lembrado por ser um traidor. Judas é lembrado por ter trocado Jesus por 30 moedas. Me escuta aqui nessa noite, em nome de Jesus. Aprende isso aqui, irmão. Você não vai ser lembrado pelas vitórias que você teve. Você vai ser lembrado pelas derrotas que você teve ao longo da sua história. Você vai ser lembrado pelos pecados que você cometeu. É muito nítido você ver um camarada que foi de altar e não está na igreja mais. Você vai falar assim: ué, esse camarada não está na igreja. O cara bem pudera, ele tinha um amante, bem pudera, ele engravidou a namorada, por isso que ele está no altar. Bem pudera, ele caiu e foi para as drogas. A pessoa não é lembrada pelo quanto ela pregou, quantos congressos ela dirigiu, quantas vezes ela subiu aqui e quase fez chover fogo. Ela é lembrada pelas quedas, pelos pecados. Então a palavra nessa noite é: cuidado com as suas escolhas, cuidado com aquilo que você decide. Escuta esse profeta. O que eu quero dizer nessa noite é: não foca no motivo que Judas traiu Jesus. Não foca no motivo que Judas trocou Jesus. Talvez é para você. Não foca no motivo que você traiu Jesus. Não foca no motivo que você trocou Jesus. Esquece isso. Eu quero que você pensa no primeiro amor. Eu quero que você foca naquilo que fez você interessar por Jesus. Porque Judas, quando ele viu Jesus, ele olhou para Jesus e falou assim: eu quero seguir esse cara, porque esse cara parece o Messias. Eu quero seguir esse cara porque esse camarada, ele parece ser o Cristo. Eu quero seguir esse cara porque esse cara parece que é a solução dos meus problemas. Eu quero seguir esse cara porque esse cara cura, ele protege, ele tem uma palavra, ele é o meu Salvador. Eu quero ficar perto desse cara por causa dessas condições. Eu não sei qual foi o motivo que te trouxe para poder ficar perto de Jesus. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe para esse lugar, que te trouxe para poder ficar sentado, mas eu quero que você foque nesses motivos, porque a minha Bíblia vai dizer que Jesus é o mesmo ontem e será eternamente. Glória a Deus. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que Ele ainda cura. Eu estou querendo dizer que Ele ainda é a solução para os seus problemas. Eu estou querendo dizer que Ele ainda é a porta que você precisa. Eu estou querendo dizer que Ele é a pedra angular da sua vida. Eu estou querendo dizer que Ele é o seu Redentor, o seu Salvador. Ele é aquilo que você precisa. Meu Deus do céu! Mesmo sabendo que eu vou errar com Ele, por que Ele me escolheu? Mesmo sabendo que eu vou cair lá na frente, por que Ele me escolhe, pastor? Essa é a pergunta que eu mais fiz para Jesus quando Ele me chamou. Eu ficava me perguntando: por que eu? Gente, logo eu? Não, eu quero que você abra a igreja. Eu? Logo eu?
Por que eu, Senhor? Eu consigo entender, eu não sou bobo, eu consigo entender. Tem pessoas melhores do que eu. Tem pessoas que pregam melhores do que eu. Tem pessoas que pregam sem esboços. Tem a mente boa, a memória boa. E tem pessoas que administram a igreja melhor do que eu. Tem pessoas que é mais educada do que eu. Tem pessoas que é mais estudada do que eu. Por que eu, Senhor? Essa pergunta que eu fazia nas minhas madrugadas. Eu tenho um terraço lá em casa, e eu subia para orar e eu ficava assim: por que eu? Por que Deus está me chamando? Por que Deus está querendo me escolher? Será que é por causa do meu dom? Porque eu não tenho dom. Será que é por causa do meu dinheiro? Porque eu não tenho dinheiro. Será que Deus está me chamando por causa da minha beleza? Eu nem sou bonito. Será que Deus está me chamando por causa que eu tenho pessoas de influência? Porque eu não tenho. Por que está me chamando? Por que eu? Porque eu não me imagino pregando para a multidão. Eu não imagino batizando. Eu não me imagino sendo pastor. Eu não me imagino abrindo igreja. Eu não me imagino. Deus, o que o Senhor quer de mim? Talvez você faça essa mesma pergunta. Eu fiz essa pergunta para Deus por várias vezes. Aí numa madrugada ele visita aquele terraço. Ele visita aquele lugar. Ele me deu uma e eu fiquei sem chão. Eu falei: nossa, para que isso? Eu estou escutando coisa. Isso é coisa da minha cabeça, mas eu nem sou tão inteligente para poder ouvir isso, para poder pensar nisso. Só pode ser Deus falando. E que Deus me falou foi o quê? Me pergunta o quê? Eu não te chamei pelo que você tem, Alex. Alex, eu não te chamei por aquilo que você construiu. Eu não te chamei pelo que você é hoje. Eu te chamei por aquilo que você pode ser, se você ouvir e praticar as minhas palavras. Meu Deus do céu! Escuta isso aqui. O que eu vim te dizer aqui nessa noite é: Jesus te escolheu. Dê glória a Deus, mas tá bom. Diga para a pessoa que está ao seu lado: Jesus te escolheu. Jesus te escolheu, irmão, e não foi por causa do seu dinheiro. Jesus te escolheu, não foi por causa da sua beleza, que nem bonito você é. Jesus te escolheu, não foi por causa dos seus negócios, que você nem tem tantos negócios assim. Jesus te escolheu, não foi por causa da quantidade de seguidores. Jesus te escolheu, não foi por causa de quem você é hoje. Jesus te escolheu. Escuta isso aqui: pela pessoa que você pode ser, se você ouvir e praticar as palavras. Meu Deus do céu! Ele te escolheu antes da fundação do mundo. No ventre da sua mãe ele já tinha te escolhido. E ele resolve cumprir a palavra dele na sua vida. Ele te escolheu porque sabe que você é capaz. Ele te escolheu porque sabe que você vai dar conta. Ele te escolheu porque sabe que você é um dos caminhos para poder levar a salvação até a sua casa. Meu Deus do céu. Não teve glória a Deus, mas tá bom. Quando você aceita o seu chamado, quando você aceita que você é um escolhido de Deus, então fica claro para mim e para você que a nossa vida agora é um livro aberto. É um livro aberto, pronto para poder ser lido pelas pessoas que nos rodeiam. E quando os outros começam a ler a nossa história, começam a ver as nossas vitórias, quando as pessoas veem que você caiu e imediatamente você levantou, quando as pessoas percebem que você foi derrotado e logo em meio, rapidamente você se ergueu, as pessoas começam a te seguir. As pessoas começam a te observar. As pessoas começam a ter empatia, que fala empatia com você. As pessoas começam a ter um brilho. Olha para você e fala assim: nossa, a vida dessa pessoa é linda demais. Nossa, batalhadora, é um trabalhador, é uma bênção de Deus. As pessoas começam a seguir você por causa das suas vitórias, por causa das suas experiências com Deus. Irmãos, o que eu aprendi em toda a minha história com Deus é que as pessoas não seguem quem está perdendo. As pessoas não seguem quem não conquistou nada. As pessoas não seguem os perdedores. As pessoas seguem os fortes. Você é um forte. Não teve glória a Deus, mas tá bom. As pessoas só seguem quem está vencendo. As pessoas só seguem quem está ganhando. Porque se um dia, irmão, isso fica claro para mim e para você, se um dia você perde, se um dia você cai, se um dia você desmorona,
as pessoas param de te seguir, as pessoas param de te admirar, as pessoas param de te elogiar. Por isso, um conselho para hoje é: Deus usou a Lourdinha e essa mensagem está assim: continua vencendo. Continua de pé. A palavra de hoje é: continua avançando, porque você tem seguidores, você tem pessoas que admiram. Ei, você viu o que o Cauã fez? Ele passou a palavra porque ele viu a mãe dele passando a palavra. Ele observa os passos da mãe dele. Ei, você viu o que o Henri fez? O Henri pregou a palavra porque ele observa os passos do pai dele. Irmãos, tem gente observando os seus passos, quando você faz e quando você deixa de fazer, quando você cai e quando você levanta, e quando você adora e quando você canta. As pessoas estão te observando, os teus filhos estão te observando, o teu marido está te observando, a tua esposa está te observando. Tenha intimidade com Deus, avance, fique de pé, não perca, permaneça ganhando na sua vida. Quando você aceita que é uma escolha de Deus, quando você aceita o seu chamado, quando você aceita o seu propósito, eu tenho que falar a verdade. Eu não gosto de esconder nada disso de ninguém, principalmente quem está caminhando do meu lado. A verdade é: quando você aceita o seu chamado, quando você aceita o seu propósito nessa terra, você vai enfrentar guerras. Diga guerras. Diga batalhas, diga lutas, diga problemas. Você vai enfrentar guerra, batalhas e problemas. Eu não posso deixar de falar isso para você. Está visitando a igreja, né? Uma benção. Está vindo aqui, sentando. Ai, só quero adorar. Quero adorar. Ia contar o dedo para o irmão. Deus falou com você hoje. Ah, só quero falar assim: a barba do Jorge está brilhando. É isso que eu quero, irmão. Eu não quero mais nada. Mas quando você se coloca de pé e fala assim: pastor, eu quero trabalhar na obra de Deus, eu quero ser um levita, eu quero ser um pregador, eu quero ser um diácono, eu quero ser um obreiro. Quando você se levanta, você vai enfrentar batalhas. Mas pastor, eu já enfrento batalhas. Pastor, eu já enfrento lutas. Só que você vai enfrentar batalhas que não são suas. Você vai enfrentar problemas que não são seus. Você vai enfrentar gigantes que nem é você que cutucou ele para poder correr atrás de você. Você vai ser magoado por pessoas que você nem provocou. As pessoas vão te machucar, as pessoas vão te apontar, as pessoas vão apontar o dedo na sua cara e falar que você não vale nada. E nem é você que começou o problema. Mas quando você encara o problema, quando você se coloca à disposição de Deus, Deus fica atrás de você dizendo: não desista. Deus fica dizendo para você: não desanime, não se prostre, não se entregue, não se desvia da presença de Deus. Então, no meio da caminhada, se isso acontecer com você, o meu conselho para a sua vida é: fica na presença. Meu Deus do céu. Se te caluniaram, fica na presença. A palavra para a noite é: se te magoaram, se te feriram, se te humilharam, fica na presença. Se te traíram, se te abandonaram, se te deixaram para trás, continua ficando na presença. Se você caiu, levanta e volta para a presença. Se você tropeçou, levanta e volta para a presença. Falaram mal de você, está falando nas suas costas, levanta e volta para a presença. Aleluia. Porque é a presença que vai te manter de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Você está aqui por causa da presença. Você só chegou até aqui, até no mês de agosto, porque Deus tem te sustentado.
Ei, quantas lágrimas você já derramou nesse ano? Quantas derrotas você já passou nesse ano? Ei, quantas vezes as pessoas falaram mal de você? Quantas vezes as pessoas apontaram você? Quantas vezes as pessoas te passaram para trás dizendo coisas que nem você fez? Mas você chegou no mês de agosto. Você está iniciando o mês certo na presença de Deus. Irmã, chorabachei, anda labaço, canta labaço. Não afasta da presença. Não se distancie da presença. Deus te escolheu porque sabe que você vai dar conta. Deus te escolheu porque sabe que você é capaz. Deus te escolheu porque sabe que você tem autoridade para resolver esses problemas. Problemas que nem é seu, problemas que nem é você que criou, mas Deus sabe que você é capaz. Deus sabe que você tem experiência para resolver esses problemas. Deus sabe que você tem autonomia para resolver essa situação. Então fica na presença, porque o Senhor vai te sustentar, assim como tem sustentado. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Você é escolhido de Deus. Sui anda lá, ze canta arabá, porque ei, balabaçou. Deus te escolheu porque sabe o tamanho da sua fé. Você está aqui nessa noite não é por uma coincidência. Você está aqui nessa noite não é porque você não tem nada para fazer. Você está aqui nessa noite porque Deus te escolheu. Deus te levantou. E o que Deus falou nessa noite é: tem gente te observando. Tem gente olhando os seus passos. Tem pessoas que sabem o seu horário de trabalho. Tem pessoas que sabem a hora que você sai da sua casa, a hora que você está de folga. As pessoas não passam um dia sequer sem olhar os seus stories. As pessoas não passam um dia sequer sem visitar o seu Facebook, seu Instagram. As pessoas não passam um dia sequer sem olhar para o portão da sua casa. Você tem seguidores. Você tem pessoas que te admiram. Tá certo que tem pessoas que tá doido que a gente vê cair, tá doido que a gente vê no chão, tá doido que a gente vê derrotado. Mas existe um Deus acordado dia e noite, zelando por ti, te sustentando, mesmo nas manhãs que você acorda e fala assim: estou tão cansado, como é que eu vou trabalhar desse jeito? Quantas dívidas eu tenho. Não aguento mais meus filhos. Não aguento mais meu marido. Não aguento mais a minha esposa. Mesmo quando você diz isso na sua mente, Jesus está zelando por você e dizendo: eu estou te dando força, eu estou te dando ânimo, porque eu te escolhi e eu sei quem é você se você ouvir as minhas palavras. Eu sei quem é você se você ouvir e praticar os meus princípios. Você vai chegar mais longe de qualquer outra pessoa da sua família. Você vai ir mais alto, onde ninguém da sua família chegou, porque eu sei o poder que tem na palavra que eu coloquei nesse livro chamado Bíblia. Se você cumprir essas palavras, você vai chegar no topo e aonde eu quero. E aonde eu quero é um exemplo dentro do seu trabalho, da sua casa, dentro da sua família, fazendo a diferença no meio dos pecadores. Porque o que eu tenho para você é essa intimidade que você vem todos os domingos, todas as vezes que você dobra o seu joelho, toda vez que você fecha os teus olhos. Essa intimidade que eu tenho para você e para aquelas pessoas que te seguem, se ouvir e cumprir essas palavras. Entenda uma coisa nessa noite, meu irmão. Deus está dizendo para você:
Você não é Judas. Jesus orou a noite toda e me escolheu. Jesus orou a noite toda e te escolheu. Está vendo só? O que eu estou te mostrando nessa noite é a mesma oportunidade que Judas teve, João teve, Pedro teve, você está tendo também. Ele te escolheu para poder fazer a diferença. Ele te escolheu para poder fazer coisas maiores, para fazer coisas que você não fez ainda. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, porque eu sei que você é um escolhido de Deus. Eu sei que você é um missionário de Deus, um instrumento da palavra de Deus. Eu sei que através da sua vida as pessoas vão conhecer Cristo. Ei, escuta, a minha voz não chega nos lugares aonde você coloca o pé, mas a sua voz chega. O que você está querendo dizer com isso, pastor? Eu estou querendo dizer que pessoas que não são conectadas a mim, mas é conectada a você, vão sentir a presença de Deus por sua causa. Por sua causa, as pessoas vão seguir o seu Jesus. Coloca a mão na altura do seu coração. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e meu Pai, a Ti eu entrego a vida desses escolhidos. Senhor, o Senhor sabe o que essa pessoa é capaz de suportar. O Senhor sabe o que essa pessoa já passou para chegar até aqui nessa noite. O Senhor a escolheu porque sabe o que ela pode se tornar se ouvir as suas palavras. O que eu peço nessa noite é: faça o teu querer na vida dessas pessoas. Usa essas pessoas como instrumento de bênção em todos os lugares que eles colocar a planta nos pés. Deus, que as pessoas sintam a tua presença, a tua graça, quando essa pessoa começar a falar do seu amor, começar a falar do seu Filho Jesus. Abençoe a casa, abençoe a família dessa pessoa, que a família dessa pessoa venha enxergar nela um caminho de salvação. As pessoas vão ser salvas por causa desses escolhidos. Deus, em nome de Jesus, visita a casa, a família, coloca anjos no quatro cantos desse lote, desse apartamento, desse sítio, dessa fazenda, protegendo contra todo mal. Que essa pessoa venha todos os dias cumprir o seu propósito nessa terra. Tira todo olho gordo, toda inveja, tudo que não provém de ti. Se existir obra de macumbaria, feitiçaria, caia por terra em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos digam: você pode aplaudir a presença de Deus.